Bom dia. Você está no mudo, certo? Prontinho, agora sim. Bom dia. Bom dia, Adriana. Tudo bem? Tudo certo? E com vocês? Já me Tudo ouvindo em agora? paz. Agora estamos ouvindo. Ok. Maravilha. Você fala de onde, Adriana? Eu falo de Pomerode. Na verdade, eu sou Santa da Catarina. FURB. Isso, Santa Catarina. Sou da Universidade Regional de Blumenau, da FURB, e estou aí para apresentar o último trabalho da sessão. Ótimo. Então, eu já poderia. Tem o primeiro trabalho é do Clóvis, né? Que é seu é do Ceará, mas é gaúcho, pertinho de você, tá? Olha Eu sou só. moderador, sou professor Sarto Castelo, Prazer, professor. e eu já recebi aqui um pedido para o segundo apresentar ficar por último. Então, se você não se incomodar, eu já colocaria você já logo após o Clóvis. Pode ser, sem Pode problema. ser? Tá bom. Então já fica encaminhado isso aí, porque falta entrar as duas assistentes. Pomerode, eu amo Pomerode. Tá bem movimentado aqui. Eu tenho um filho, na realidade é assim, ele morou muitos anos em Curitiba, e sempre que eu ia para lá em julho, nós descíamos aí para Santa Catarina, Camboriú. Só o Beto Carreiro eu acho que eu fui umas 5 vezes. Que legal. E a última vez eu estive aí em Pomerode, aí visitei a fábrica de chocolate, né? A Nugali, No né? Dali, e muito legal aí. Tem Que uns bom. parques para criança, muito bons. Sim, agora tem um parque, tem parques novos aí, É, tem o parque. Alice Park, tem o Spitzpomer, então está se investindo bastante aí nesses parques temáticos e para a criançada é uma alegria, né? O É, muito zoológico. bom. E também o zoológico, e também tem lá aquela casa de gelo lá, né? Sim, sim, aham. O Alice Park. É, Eu fui a Pomerode esse ano e na época da Páscoa. Aí tinha aquele ovo gigante lá que tá no Guinness, né? Sim, Muito interessante. Santa Catarina é um estado maravilhoso, muito bonito. Pequeno, é, mas lindo. é. O nosso Brasil tem muitas localidades assim interessantes, né, para a gente visitar e passear. Uhum. Muito rico. sem dúvida. Esse temporal que afetou lá o Paraná, teve respingos aí? Olha, aqui só deu muito vento, assim, mas nada forte. Mas é uma tristeza, né, o que aconteceu lá. Nossa, eu acho que pegou muito aí o Rio Grande do Sul, o Paraná. Então aqui, graças a Deus, nós escapamos, né? Mas uma tristeza aí, a gente acompanhou um pouco as notícias. Sim, do nada, né? Daqui a pouco as pessoas perdem tudo que têm. Priscila. Em questão de segundos, perde tudo, é impressionante. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, Marília. Marília. Marília, nossa assessora. Bom dia, eu sou o professor Sarto. Ótimo, bom dia. Prazer. E a Lilane é a suplente, né? Isso, bom dia a todos. Bom dia. Pessoal, é assim, antes que falta mais assim duas pessoas entrarem, mas eu gostaria de já fazer um alinhamento. A Marília e a Liline são as assistentes da sessão. Eu sou o professor Sarto Castelo e eu dar uma pequena informação. São 4 trabalhos e são 90 minutos, e a sugestão é que a gente cada um apresente em 10 minutos, e após esses 10 minutos nós faríamos a discussão aí, comandada pela Marília ou pela Liline, né?
para discussão. Porque logo que se terminar a sessão aqui, eu vou para o aeroporto pegar o meu voo para ir para o SEMEAD, tá? Então, era só pedir um pouco aí de compreensão de vocês, para a gente ser bastante. Então, Certo. faltam Professor Sá, minutos ainda, né? uma dúvida. No De- final, depois das 4 apresentações e ter esses momentos para as discussões, aí vai ter mais um momento para o debate no final, não é isso? A orientação que eu recebi, Laine, é que após a apresentação, segue 10 minutos de discussão, tá? Se passar um pouquinho da apresentação, a gente pode suprir um pouco desse tempo de discussão. Então, o primeiro é o Clóvis, então, logo após o Clóvis, a gente já faria um tempo de discussão. E eu já pedi permissão aí à Adriana, porque o segundo apresentador aqui me mandou uma mensagem, como ele é professor, a gente tem que ser um pouco complacente para ele ficar por último. Então, nós teríamos só uma inversão aí da segunda apresentação, entraria a Adriane, diretamente de Pomerode. Tá certo assim? Perfeito. Jefferson, acho que já estamos aí com todos presentes. Então, a sessão são 4 artigos da área do tema de estratégias e políticas de inovação. Então, a gente pode eu acho que o Clóvis aí já pode começar a preparar para a gente iniciar. Só um minuto. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, está Sim. aparecendo. Ok. Então, obrigado aí pela presença de todos. Eu sou o Clóvis Jungblut, tenho a honra de ser parceiro aí do professor Sarto nesse artigo que nós submetemos ao SEMEAD e que fala da análise global do impacto da inovação, competitividade e prosperidade no crescimento econômico pós-pandemia. O contexto que nós utilizamos para fazer a redação desse artigo foi que a Covid provocou uma forte recessão global em 2020 e a recuperação que aconteceu de 21 para frente foi recuperação em V, ou seja, cai bastante, depois sobe de maneira acelerada. Porém, essa recuperação foi desigual entre os países. E surge a questão de pesquisa. Qual foi o impacto que a inovação, competitividade e a prosperidade teve nessa recuperação pós-pandemia? Esse slide demonstra claramente que, nesse recorte temporal que a gente fez, de 1961 até 2023, o PIB planetário caiu em apenas 2 momentos. Em 2009, por conta da crise do subprime, mais acentuadamente em 2020, por conta da pandemia da Covid-19. Nos demais anos, o crescimento é menor, porém nunca chega ao zero. Recessão mesmo aconteceu em apenas 2 momentos em 62 anos de recorte temporal. Assim, o objetivo do trabalho foi investigar o impacto que a inovação, competitividade e prosperidade tiveram nesse crescimento econômico pós-pandemia, e a inovação foi o fator que mais contribuiu para esse crescimento, porém a competitividade e a prosperidade também foram elencadas como fatores para explicar esse crescimento. E a fundamentação teórica fala sobre inovação através da Organização Internacional da Propriedade Intelectual, Schumpeter e Solow, a competitividade através do Porter, né, que é um grande defensor da vantagem nacional, os trabalhos que ele fez desde meados da década passada,
e além do Heritage Index, que foi utilizado por nós para a mensuração da competitividade. E a prosperidade também foi considerada no nosso artigo, e o Legatum Institute é um grande defensor e divulgador também dos índices que falam de prosperidade das nações. Este é o modelo teórico que prevê, na hipótese 1, que a inovação impacta positivamente a competitividade, a inovação impacta positivamente o crescimento econômico, a inovação também impacta a prosperidade e, por sua vez, a prosperidade, a competitividade também afetam o crescimento econômico. Esse é o modelo teórico do trabalho que desenvolvemos. A metodologia foi uma pesquisa quantitativa, com o uso do PLS, com a tecnologia Smart PLS 4. Fizemos uma amostra de 121 países, muito embora o mundo como um todo tenha 195 países reconhecidos pela ONU, apenas 121 tiveram dados consistentes. Então, a gente eliminou os países que não tinham dados ou dados faltantes, e a amostra ficou significativa. 121 países representa, da população mundial, 90%. E as principais fontes de consulta foi o Banco Mundial, a Organização Internacional da Propriedade Intelectual, Heritage Foundation, Legatum e o site Kinoema, que centraliza todos esses dados dessas diversas fontes. Os indicadores que a gente utilizou para a mensuração da inovação foi o Global Innovation Index, a competitividade foi o Índice de Liberdade Econômica, a prosperidade foi o Legatum Prosperity Index, LPI, e o crescimento econômico, o PIB per capita, consolidado pelo Banco Mundial. Os Contrustos tiveram todas as mensurações validadas, né? O Alfred Kombach ficou entre 0,93 e 1, com excelente consistência. A AVE ficou em 0,5, paridade convergente confirmada. E tivemos aqui um problema de correlação entre inovação, prosperidade e competitividade, mas isso é explicado porque os países que são inovadores geralmente são competitivos e geralmente têm prosperidade. O modelo, como um todo, apresentou uma alta acurácia preditiva, com Q2 acima de meio, competitividade 0,732, prosperidade quase 0,90 e crescimento econômico quase 0,7, todos acima de 0,5. Os resultados do modelo estrutural que fizemos e as hipóteses levam a gente a considerar como validada, né? A hipótese foi confirmada, a inovação, explicando, influenciando positivamente a competitividade, com beta de 0,862 e um P de 0. A inovação influenciando o crescimento econômico, também com beta de 0,524 e um P muito bom também, a hipótese está confirmada. A inovação influenciando a prosperidade também teve a hipótese confirmada. E tanto o crescimento econômico influenciado pela competitividade, quanto a prosperidade influenciando o crescimento econômico, as hipóteses não foram validadas. Não que a competitividade não influencie o crescimento econômico, não que a prosperidade não influencie também o crescimento econômico, é que o P ficou fora do padrão aceitável. Então, não é estatisticamente crível afirmar que a competitividade e a prosperidade influenciem o crescimento econômico. Então, os principais resultados, como eu acabei de falar, a competitividade e a prosperidade não apresentaram significância estatística. Influenciaram, sim, porém, sem significância estatística. A inovação ficou com os coeficientes mais significativos sobre a competitividade e a prosperidade, e a inovação foi o principal achado do estudo, foi o principal vetor que explicou esse crescimento econômico pós-pandemia. A conclusão, que a inovação é o motor primário, né, de crescimento econômico e de resiliência das nações frente a fortes
choques, como aconteceu no caso da pandemia. A digitalização, que foi muito acelerada por conta da pandemia, fez com que a inovação fosse também fundamental para que os países se recuperassem. E a inovação também influencia de forma estatisticamente significativa tanto a prosperidade quanto a competitividade das nações. Toda pesquisa tem suas limitações, a nossa não é diferente. A variedade discriminante entre prosperidade, inovação e competitividade indica a sobreposição conceitual entre os construtos, mas, como eu falei anteriormente, né, o país que tem prosperidade é inovador, inovação leva ao crescimento econômico. E como sugestões para pesquisas futuras, sugere-se expandir o horizonte de análise. Quando a gente redigiu o artigo, só tinha PIB até 2023, ainda não temos a estatística para 2024 fechada, mas em 2026 seguramente teremos o PIB planetário para 24 e, consequentemente, a gente pode incluir variáveis de controle, dividir os países em clusters e assim por diante. Implicações práticas para políticas nacionais de incentivo à inovação, pesquisa e desenvolvimento, fortalecimento da digitalização e governança em termos ligados à tecnologia e indicadores internacionais como vetor de decisões econômicas. Então, tanto o macro quanto o micro são explicados pela pesquisa, ou seja, quem faz o PIB planetário são as empresas, e as empresas que mais inovam são as que mais crescem. Sarto Castelo, fiquei dentro dos 10 minutos. Obrigado pela atenção de todos, aberto aqui aos debates, sugestões que vocês, porventura, queiram dividir conosco. Então, vamos lá, bom dia. Primeiramente, Clóvis, parabéns, viu, pelo trabalho. Achei uma leitura muito interessante, porque todas essas implicações, né, que vem falando no teu trabalho, a gente vê na prática, né, como que a pandemia realmente acelerou alguns processos, principalmente nessa questão da inovação, muitas coisas, por exemplo, esse fato da gente estar fazendo aqui uma reunião online, né, isso foi muito acelerado mesmo durante a pandemia, né, na questão da gente ter esse distanciamento físico, né? Exatamente. E aí, na verdade, eu só tenho uma questão que eu até anotei aqui, é que, como você falou no final, né, sobre que o estudo revelou essa alta sobreposição nos conceitos de prosperidade, inovação e competitividade, indicado pela falha na validade discriminante, né? E aí, para pesquisas futuras, quais seriam os passos práticos para poder refinar a construção desses construtos? Na verdade, a gente buscou, no referencial teórico, justificar a não exclusão de indicadores que poderia descaracterizar totalmente os indicadores que nós utilizamos. O próprio Bido fala, eu perguntei ao próprio Bido, né, que é da USP, pedindo a ele me ajudar a como estruturar isso, como defender isso. Ele disse o seguinte: quando você desidrata um indicador, ele perde a essência. E aquilo que eu falei anteriormente, os países que são inovadores têm prosperidade. O país que é inovador tem liberdade econômica. Então, eu pesquisei aqui, e até vou colocar depois isso na submissão a uma revista de impacto. Eu peguei os 5 países mais bem posicionados nos 4 indicadores: inovação, liberdade econômica, PIB per capita e assim por diante. Tá? A Suíça, por exemplo, que é o país mais inovador do planeta, aparece nos 4. Então, a Suíça é o país que mais inova, a Suíça está entre os países que têm mais prosperidade, a Suíça está entre os países que têm o maior PIB per capita, ou seja, a Suíça conseguiu ficar presente nos 5 melhores lugares de todos os indicadores. E existe também a Suécia, que participa de 2 dos 5 indicadores, os Estados Unidos, Singapura, Reino Unido, Luxemburgo, ou seja, os países que inovam são prósperos. Os países que são prósperos têm crescimento econômico. Então, foi por isso que a gente preferiu manter todos os indicadores como eles estavam, porque senão desidrataria todos os indicadores e a pesquisa perderia o sentido.
Pareceu bem, muito obrigada. Muito bem É, colocado, Marília, a sua observação. Mais alguém quer fazer alguma Liline, né? Sim, então, parabéns, Clóvis, também pelo trabalho. E a minha pergunta é se, após esses achados, vocês já identificaram algum outro construto, além da inovação, da competitividade, e outro que me falhou a memória agora, que poderia estar influenciando o crescimento econômico. Na verdade, esse trabalho que a gente desenvolveu agora foi a sequência da tese que eu defendi no doutorado. Eu comecei doutorado em 2019 e a pandemia veio bem no meio do doutorado. E aí a gente pesquisou com esse modelo teórico desse artigo o que fez com que os países sofressem menos nessa derrocada que o PIB teve em 2020. Então, o PIB planetário encolheu muito, mais de 3%, só que os países sofreram mais do que outros. E aí ficou aquela pergunta: qual foi o fator que levou os países a sofrerem menos? E a inovação, na minha tese, foi o fator que amorteceu o impacto da queda do PIB. Então, a recessão foi amortecida porque os países inovaram. E a digitalização, este ambiente que nós estamos aqui hoje, né, a Marília muito bem colocou, foi fruto de uma necessidade que a pandemia trouxe. Então, eu ensinava na graduação em 2019 e do dia para a noite eu tive que me adaptar ao Google Meet para fazer as aulas online. Ou seja, a inovação foi o fator que amorteceu o impacto da recessão em 2020 e agora a gente perguntou exatamente com o mesmo modelo. Se a inovação amorteceu o impacto, foi ela que levou ao crescimento pós-pandemia? E a resposta também foi positiva. Ou seja, a inovação é central. Muito bem. Mais alguém? Liline, está satisfeita com a resposta? Mais alguém quer fazer? Ainda tem mais um tempinho aqui para debate do artigo do Clóvis, Adriana, Jefferson. Bom dia, professor Sarto. Não, fica à vontade. Muito obrigado. Parabéns, Clóvis e professor Sarto, aí pelo trabalho. Achei muito interessante a forma como vocês montaram os construtos. Eu sei que eu já fiz um trabalho parecido, não exatamente a mesma coisa, mas com dados do Banco Mundial. Eu sei que trabalhar com essas bases dá bastante trabalho a priori, né? Para a gente juntar tudo, limpar, enfim, tem um trabalho grande aí para conseguir consolidar todos esses dados. E aí eu tenho, na verdade, não é nem uma dúvida, talvez até uma curiosidade, Clóvis. Assim, como é que você trabalhou no PLS com essa sequência? Porque foi uma série de dados, não foi isso? Pelo que eu entendi da sua apresentação, você não fez um corte num único ano, né? E aí, se foi, como que você transformou isso em dado ano, né? E aí provavelmente você teve uma massa grande, né? Um N bastante grande. Como você trabalhou isso no PLS? Foi tudo bem? Enfim, é mais uma curiosidade mesmo, porque também gosto da técnica de PLS. O recorte que nós fizemos foi o ano de 2020, quando o PIB atingiu a menor marca nessa série temporal que nós vimos, e depois 2023. Então, nós usamos duas bases temporais, 20 e 23, certo? E aí a gente testou o modelo, sendo bem transparente, a gente testou vários modelos, a grande maioria dos modelos, como diz na gíria, não pararam de pé, e esse modelo que nós apresentamos foi aquele que explicou o que leva o país a crescer, o que leva o país a ter o crescimento econômico, tanto na hora que há uma crise sistêmica, quanto na hora que há uma recuperação. E, no caso, a recuperação que a gente viu foi uma recuperação em V. Ele Uhum. cai muito forte,
e depois cresce de maneira bastante acentuada. Então, foram os 2 anos, o 20, que foi o piso, e o 23, que era o dado disponível de momento. Tá? Hoje é dia 10 de novembro, a gente não tem ainda o PIB de 24 consolidado, o Banco Mundial ainda não divulgou. Então, a gente usou o que tínhamos de momento, que era o PIB de 23. Ótimo, obrigado. E realmente tem mesmo um tempo. Os dados do Banco Mundial, imagina, né? Todos os países precisam consolidar, depois tem uma, uma validação e é demorado mesmo. Mas tá, para esses dados macroeconômicos, 2023 tá ótimo. Eu tinha curiosidade mesmo na técnica. Muito obrigado. Acho que ficou bem legal essa comparação. Obrigado, Jefferson. Bom, Obrigado, Marília. Obrigado, Elaine. Vamos estamos para dentro do Pomerode tempo, agora, Sérgio? né? Estamos exatamente dentro do tempo, né? Então vamos seguir nessa sequência. Então temos aí a Adriana está presente com o trabalho Transformação Digital com Propósito no Varejo, Influência da Capacidade Absortiva na Inovação. Também temos aí dentro dessa sequência inovação corporativa e o papel da tecnologia. Então os temas estão bem alinhados para a proposta da sessão. Então, Adriana, você pode ficar à vontade e iniciar. Ok, bom dia. Só vou pedir se está aparecendo aí para vocês a apresentação. Sim, Tá, ok, então. Então, bom dia a todos, né? Professor Sarto, um prazer aí também estar com vocês, nossos colegas aí também apresentadores. Eu sou a Adriana, trago para vocês o trabalho que é fruto da tese da Vânia, onde ela trata da transformação digital com propósito no varejo, influência da capacidade absortiva na inovação social, né? Então, trazendo aí o papel fortalecedor das tecnologias da indústria 4.0. É um tema que a Vânia vinha trabalhando já ao longo de alguns estudos anteriores, e como ela é do varejo também, e percebeu que há uma certa necessidade de estudos nesse campo também, aliada às tecnologias que estão bastante presentes, então ela se motivou a trabalhar e acabamos trabalhando aí nesse artigo em conjunto também com o professor Nelson e com o Fabiano, também colega aqui da FURB. Então, nesse artigo, a gente trata um pouquinho aí das transformações, né, a partir da quarta revolução industrial, ou seja, a questão da utilização das tecnologias habilitantes na indústria 4.0, há uma certa utilização aí também do Big Data, da IoT, da inteligência artificial, que está tão em alta hoje em dia, e essas tecnologias elas acabam ampliando aí tanto ganhos, né, desempenho dentro das organizações, mas também trazendo uma série de desafios dentro dessas organizações, porque às vezes você está diante dessas tecnologias, mas não adianta apenas você ter acesso a elas, mas você também precisa dominar e utilizar bem essas tecnologias. Então, uma série de desafios em muitos contextos e principalmente também na área do varejo, e a gente sabe que aliando, né, essas capacidades também a esses recursos, a gente pode trazer inovação dentro dessas organizações. Então, trata da capacidade absortiva, da habilidade de absorver e aplicar esse conhecimento, e a partir dos estudos de Zara e George, separa-se essa capacidade em capacidade absortiva potencial e realizada. Então, a capacidade absortiva potencial, né, que trata da aquisição e da assimilação desses conhecimentos, e a capacidade absortiva realizada, que transforma e explora esses conhecimentos dentro da organização. E a capacidade social, a inovação social corporativa, perdão, é a capacidade, então, dessas empresas de desenvolverem novos produtos e negócios, trazendo, então, valor econômico e benefícios para essas organizações. Então, o problema de pesquisa consistia, então, em saber qual era a influência dos níveis da utilização de tecnologias habilitantes da indústria 4.0 na relação entre a capacidade absortiva e a inovação social corporativa. O objetivo da pesquisa, então, é avaliar a influência dos níveis de utilização das tecnologias habilitantes da indústria 4.0 na relação entre a capacidade absortiva e a inovação social corporativa.
Dentro disso, trata-se da teoria das capacidades dinâmicas, que sustenta a capacidade absortiva, né? A questão do conhecimento, então, da aquisição, da exploração, da assimilação desses conhecimentos. Então, nós tínhamos aí algumas hipóteses de pesquisa. Então, a hipótese H1A, né, que a capacidade absortiva potencial possui relação positiva com a inovação social corporativa, e também que a capacidade absortiva realizada possui relação positiva com a inovação social corporativa. Ou seja, a questão de assimilação do conhecimento, da aquisição, da exploração, ela acaba influenciando positivamente a inovação social corporativa. E dentro disso também trabalhávamos com as tecnologias habilitantes da indústria 4.0, então algumas se destacam um pouco mais, outras um pouco menos, até pela especificidade do varejo, né? Mas nós tínhamos já como hipótese de que a utilização dessas tecnologias em maior nível acabava influenciando positivamente a relação entre a inovação social corporativa aí, né, dentro desse contexto. Então, quanto à metodologia, nós tínhamos um trabalho descritivo, inferencial, né, abordagem quantitativa. Esses dados foram coletados mediante questionário. Tratava-se aí do varejo brasileiro, então trabalhamos aí com uma amostra de empresas de São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais, pela sua representatividade e relevância econômica, né? Analisamos, então, 3 construtos, as tecnologias habilitantes da indústria 4.0, capacidade absortiva, separada, então, em potencial e realizada, e a inovação social corporativa. Então, esses instrumentos já haviam sido validados em pesquisas anteriores. O instrumento das tecnologias, ele foi validado com Quisorte, né, fizemos vários testes, obtivemos índice de concordância, obtivemos alfa de Cronbach aceitável. Então, utilizamos a escala Likert de 5 pontos, e para as tecnologias nós adotamos uma escala de 0 a 10, para que a gente pudesse separar em maior nível de utilização dessas tecnologias e menor nível de utilização dessas tecnologias. Esses dados foram coletados via Google Forms, né? Incluímos aí todos os testes de confiabilidade necessários para que a gente pudesse dar andamento à pesquisa, e posteriormente esses dados então foram condensados, sintetizados via análise multicriterial, e a separação dos níveis para uso de tecnologias habilitantes foi separada em maior nível e menor nível, e para isso nós utilizamos a técnica de análise de cluster. E aí separamos em 2 grupos para que a gente pudesse fazer essa separação e posterior aplicação dos modelos lineares e hierárquicos, utilizando então o SPSS. Conseguimos aí a confiabilidade dos dados, né, das tecnologias, da capacidade absortiva, da inovação social corporativa, índices adequados de confiabilidade. Trabalhamos aí com 515 profissionais do varejo, a maioria sendo aí do sexo masculino, idades aí entre 35 e 44 anos, em sua maioria, né? 83,3% tinha o ensino superior completo, né? E, claro, também a maioria com mais de 5 anos de experiência, para que também pudessem nos auxiliar, né, nesse nosso trabalho. E 57% dos respondentes possuíam, então, cargos de alta gestão dentro da indústria do varejo, né? O perfil das empresas, né? Nós tínhamos aí 53,6% do ramo alimentício, 79% de médio e grande porte e 85% de capital fechado. E aí nós conseguimos respondentes aí de Minas Gerais 176, Santa Catarina 180 e São Paulo 159, ficou assim bem equilibrado, até me chamou a atenção quando nós analisamos esses resultados, né? Porque geralmente a gente consegue mais de um local, menos de outro, e nós conseguimos aí um certo equilíbrio. E também a amostra se mostrou bastante experiente e qualificada, dadas suas características, né? E é um perfil bastante representativo aí no varejo nacional.
Então, nós conseguimos, quanto às nossas relações, né, entre capacidade absortiva, potencial, realizada e também a síntese da capacidade absortiva com a inovação social corporativa, todos os nossos betas foram positivos, com significância estatística, então conseguimos confirmar as nossas hipóteses de que há sim uma relação positiva entre a capacidade absortiva e a inovação social corporativa, tanto ela síntese, né, sintética, quanto a sua separação, então, entre capacidade absortiva potencial e realizada. Então, esses resultados estão alinhados também com estudos anteriores, né? Reforçam aí achados de outros autores aí de 2005, 2021, né? E também reforça essa separação, então, instituída por Zara e George, da capacidade absortiva potencial e realizada, que não basta simplesmente você ter acesso a elas, mas também saber usar essas tecnologias a seu favor. Nós ainda fizemos aí depois a análise dos níveis de utilização das tecnologias habilitantes, então observa-se que tanto para a capacidade absortiva potencial realizada e também a síntese da capacidade absortiva, nós tivemos resultados aí com os nossos betas positivos, então sim, as tecnologias habilitantes da indústria 4.0, elas acabam influenciando a relação estudada, né? E claro, quando eu tenho um maior nível de utilização dessas tecnologias, acaba influenciando mais essa relação do que quando eu uso em menos potencial aí as tecnologias habilitantes. Então, elas ajudam sim no varejo, principalmente na questão de redução de desperdício, aumento de eficiência, novos produtos. Então, sim, nós conseguimos atender aquilo que a pesquisa buscava responder. Então, o efeito da capacidade absortiva sobre a inovação social corporativa é positivo em todos os níveis, e destaque aí para o maior uso das tecnologias da indústria 4.0. Então, nossas hipóteses foram confirmadas e as tecnologias, então, fortalecem essa capacidade tanto para a geração e também para a transformação do conhecimento em inovação social, alinhada também a estudos anteriores. Então, temos aí um impacto da capacidade absortiva sobre a inovação social, isso também já foi estudado em estudos anteriores, então nós conseguimos essa contribuição também. Essas tecnologias avançadas fortalecem essa conversão do conhecimento também para soluções sociais, então não é apenas uma questão da literatura, mas também há um impacto social aqui nessa pesquisa. Há também a questão da rastreabilidade, da eficiência, das decisões sustentáveis que estão alinhadas a essas práticas, e também percebeu-se que a convergência entre esse propósito, tecnologia e conhecimento reflete também o que estudos anteriores já vinham indicando, e que empresas digitalmente avançadas, elas conseguem estruturar melhor as suas estratégias e também obter essas respostas sociais e também de desempenho, né? Então, como conclusão, né, nós conseguimos confirmar essas nossas hipóteses, tanto as hipóteses basais quanto as de influência do uso das tecnologias. Temos algumas contribuições não apenas para a literatura, né, mas também gerenciais, porque mostra que a inovação social corporativa, apoiada então com essas utilizações aí das tecnologias, acabam gerando um ganho dentro da organização. Também contribuições sociais, que evidencia que essa tecnologia, e mais associada então ao conhecimento, né, promovem então a questão da sustentabilidade, da inclusão, permitem também que as empresas possam trazer capacitações e fazer com que as pessoas de fato utilizem bem essa tecnologia, né? Temos limitações, claro, todas as pesquisas têm, né? E uma das limitações aqui é a questão do tempo. Nós poderíamos verificar, né, num período maior de tempo, para saber se de fato, como é que essa influência acontece a partir dessas tecnologias, porque a gente percebe que de um tempo para cá elas vêm sendo mais fortemente aplicadas, mas que talvez a gente pudesse analisar isso
no período maior aí. E também deixamos como sugestões para estudos futuros, com base nessa limitação também, né? Talvez a aplicação de estudos longitudinais e em outros setores também, a inclusão de algumas outras variáveis contextuais, talvez a utilização de métodos qualitativos para tentar absorver um pouquinho mais essas interações, né? E, claro, o avanço aí nessas pesquisas na lógica da indústria 5.0. Então, algumas referências da apresentação e agradecemos a atenção, espero não ter ultrapassado o tempo. Só 2 minutinhos, não tem problema não. Vamos, a Marília agora e a Silvia e a Lilaine, né? Parabéns, Adriana, pela relevância do trabalho, tá? Um trabalho que eu também li, e que é um excelente artigo com rigor metodológico. Então, a sustentabilidade e transformação digital são temas bastante importantes, né? Esses 2 minutinhos não vai fazer mal a ninguém. Ok, muito Então, obrigada, professor. Então, gostaria agora que a Marília e a Lilaine, né, dentro do mesmo propósito, fizessem as considerações. E depois abriremos para o debate do restante do grupo. Muito bem, parabéns, Adriana, a Vânia, né, e demais autores. É um Obrigada. artigo muito interessante. Na verdade, é só um comentário mesmo, não é bem uma questão, mas achei muito interessante, né, que esse estudo ele veio concentrando nessa área do varejo e falando sobre as tecnologias e tudo mais. E aí eu vi que abre horizonte, né, para várias vertentes. E, assim, na visão de vocês, né, dos autores, no caso, essa baixa utilização das tecnologias 4.0 mais avançadas é, pode limitar esse potencial da inovação social dentro desses aspectos? Veja, a gente acredita que eles vão auxiliar, né? Eles possuem as suas limitações, né? Porque é algo bastante novo e que é uma questão de adaptação. Então, há uma necessidade aí de capacitação, de adaptação a essa utilização, né? Então, ela sim, ela possui as limitações, mas a gente acredita que há uma série de ganhos que possam ser gerados a partir dessa capacitação, dessa adaptação. Então, há uma limitação e também a questão, assim, às vezes eu não tenho tanta habilidade, então eu restringo essa utilização. Isso também pode acontecer, é um fator do próprio ser humano, né? Então, você pode de repente entender isso como uma oportunidade, né? Não, eu vou correr atrás, eu vou aprender, eu vou utilizar, mas também como algo assim, sempre funcionou assim, então eu não preciso disso. Então, é uma série de limitações, sim, mas é algo que a gente precisa trabalhar para vencer, né? As tecnologias estão aí, elas vão acabar sendo incorporadas aí à indústria. Não sei se eu respondi. Sim, sim, muito obrigada. Bom, parabéns, né, à Adriana e ao grupo que desenvolveu o trabalho. Eu gostaria de fazer 2 comentários, um, inclusive, reforçando o que a própria Marília colocou, com relação a que são 3 temas que estão, assim, como a gente diz, na fronteira do conhecimento. Então, é muito importante abordar a questão do varejo, da inovação social e também da capacidade absortiva. O que me chamou a atenção foi que a capacidade absortiva é um avanço da teoria das capacidades dinâmicas, então isso ficou bem destacado no trabalho. E a segunda coisa que também eu fiquei refletindo foi sobre o Brasil, assim, ele é um país que tem muitas desigualdades, né? Até devido à sua extensão. Mas eu acredito que esse trabalho ele pode impulsionar, inclusive, a avaliar em outros estados, talvez, o quanto que a baixa adoção da tecnologia pode estar influenciando na inovação social corporativa, mas existem outros fatores também que muitas vezes não permitem que as pessoas façam, né, a adoção dessas tecnologias. Então, o trabalho lhe deixa, né, ainda assim, lhe instiga bastante a gente para outras pesquisas futuras. É isso. Realmente, muito obrigada, Liliane. Certamente a gente tem intenção de continuar e também abrir novas frentes aí.
Muito bem. Alguém mais? Eduardo Guilherme, Camilo, que queira fazer alguma contribuição, alguma observação ao trabalho? Mais alguém quer se manifestar? Priscila? Bom, então, o próximo tema, é, o o Breno havia me pedido para alternar, então resta saber se a próxima equipe, que a Priscila está aí presente, se você se importaria de apresentar na frente, Priscila. Professor, vontade, sem Então, problema. fico grato aí pela sua compreensão. Tudo bem. Vou compartilhar aqui. Só o seu som está um pouco baixo, Priscila. Deixa eu... Agora tá melhor, Ó, professor? excelente agora, excelente. Eu vi aqui que você é de Fortaleza, né? Eu sou de Sobral, no Ceará, né? Então somos aí conterrâneos. Tá Não? mudo, Tá professor, seu mudo, áudio, professor. nós não ouvimos. Então, temos todos os climas, né? Temos Sobral, temos Pomerode, né? O É, Clóvis aí veio lá do Rio Grande do Sul para perto aqui da gente, então é uma sessão, o SEMIAD tem essa coisa boa, né? De integrar o nosso Brasil querido. graças a Deus. Bem, pessoal, eu sou Priscila, né? Do interior do Ceará e tenho muito orgulho da minha cidade, Sobral. Todo mundo deve conhecer aí da educação, enfim. Nosso trabalho, ele foi fruto um dos artigos da minha dissertação do mestrado, né? Medição da capacidade de absorção dos programas de pós-graduação em estrito senso no Brasil, uma proposta de escala, né? Eu, professor Rosseto, que foi meu orientador, professora Alessandra, Graciela e professora Lara, que contribuíram aí com suas contribuições, enfim. O nosso problema de pesquisa, ele veio da capacidade absortiva, né? Como investigar a capacidade absortiva nos programas de pós-graduação estrito sensu no Brasil, focando sempre como pode ser desenvolvida e medida dentro de um contexto acadêmico, né? Então, a nossa pergunta de pesquisa vem sobre como a escala de capacidade absortiva pode ser adaptada e validada para o contexto organizacional dos programas de pós-graduação no Brasil, né? E surge da necessidade de entender como essas instituições de ensino superior, né, podem otimizar a capacidade de absorver e aplicar o conhecimento externo, especialmente em um ambiente acadêmico em constante evolução. Nós sabemos que há uma evolução na tecnologia, na transformação digital, enfim, mas a gente sabe que a educação ainda sofre eh, alguns dificuldades em evoluir nessa questão. Enfim, o nosso objetivo é propor uma escala que possa avaliar esse processo de absorção do conhecimento por professores em programas de pós-graduação. Para isso, a gente adaptou e validou uma escala da capacidade absortiva da Flatten, né, que vem lá do Zara e George, que a Adriana falou aí, também vou falar sobre ele, tá? Que foi o nosso aí, digamos assim, o seminal, né, para a gente poder fazer todos os outros trabalhos. E a nossa... Priscila, com Oi, licença, perdão lhe interromper. É que o seu slide não está avançando conforme você está falando. desculpa. Obrigada por me interromper, inclusive. Ah, por algum motivo. Deixa eu ver aqui. Colocar no modo apresentação. Agora tá indo? Ainda não, nós estamos parados na tela fundamentação teórica. Só um minuto. Eu vou.
E agora conseguiu? Não, né? Então eu vou mudar aqui por esse. Agora tá passando. Você movimentou, a gente consegue ver outras telas. Certo. Eu não consigo, quando eu abro, eu não estou conseguindo. Você pode adotar essa estratégia de passar pela lateral esquerda, não tem problema não. Não, professor, muito obrigada, viu? Desculpa pelo contratempo. Enfim, e a nossa fundamentação teórica, ela vem da conceituação da capacidade absortiva, né? Que vem lá de Zara George, que propõe ela como potencial e ela realizada, né? A potencial, ela refere-se às habilidades para adquirir e assimilar o conhecimento externo, e a realizada a partir de como a capacidade de transformar e aplicar esse conhecimento, né? Dito isso, a gente se preocupou em medir essa capacidade absortiva a partir de duas abordagens. Elas podem ser tanto unidimensionais como multidimensionais. As unidimensionais, ela baseia-se em investimentos em pesquisas, transferência de tecnologia, número de patentes, e é muito adequada para setores de serviços, enfim. A multidimensional utiliza escalas para medir o construto, diferenciando os quatro componentes da capa que eu já falei dos áreas George aqui que ele utiliza. Então, a nossa pesquisa baseia-se na multidimensional, utilizando como suporte teórico a Flatten, que tem essa estrutura, né? Nós delineamos a pesquisa como quantitativa, descritiva, um método de técnica survey em momento específico de forma transversal, né? O objetivo é adaptar e validar a escala de Flatten para o contexto dos programas de pós-graduação no Brasil. Como foi feito isso, né? O universo nosso foi os programas de pós-graduação das áreas de administração pública e de empresas, ciências contábeis e turismo. O universo de 2.450 professores, né? Fornecido lá na plataforma Sucupira da CAPES. Então, nós pegamos todas essa base que a CAPES fornecia e enviamos uma bala direto, e-mail com a nossa escala, né? Depois eu vou mostrar para vocês como foi o processo para chegar até isso. E nós obtivemos 443 respondentes, né, desses 2.400. Foi não probabilística por conveniência, já que a participação foi voluntária a partir de convite por e-mail. Aí nós enviamos e-mail para todos esses professores. Foram professores individuais, refletindo essas percepções individuais de cada professor dos programas, assim, das áreas temáticas aqui faladas, né? Da área de administração pública e de empresas e ciências contábeis e turismo. Inicialmente, nós utilizamos a escala original da Flatten, que tem 7 dimensões, são 4 dimensões, né? E 7 de aquisição, 12 de assimilação, 12 de transformação e 5 de aplicação. Fizemos uma tradução reversa para que não houvesse problemas. Depois a gente utilizou uma escala Likert de 5 pontos para que os professores tivessem respostas. E aí nós fizemos 3 fases de pré-teste, né? Com 7 professores, 14 pós-doutos e 5 professores pesquisadores, tá? Nós utilizamos uma abordagem de equação de modelagem estrutural em 2 etapas. E a escala final, após o pré-teste, ficou em 27 itens. 12 aquisição, 4 assimilação, 7 transformação e 4 aplicação. Dos 443 respondentes, eles faziam parte de 93 instituições de ensino superior do Brasil, né? Onde 45% eram da região Sudeste e 28% da região Sul, né? Isso também reflete pela quantidade, tá? Então, a maioria dos programas estão na região Sul e Sudeste. Então, querendo ou não, a gente acaba tendo mais respostas dessas áreas. Houve equilíbrio, na modalidade dos programas, 40,9% dos mestrados acadêmicos, 30,7%
dos doutorados e 28,4% dos mestrados profissionais. Nós fizemos a validação do modelo de mensuração em primeira ordem, que a gente pode ver que houve foi avaliada pela variância média extraída, que deve ser maior que 0,50, então todos os construtos obtiveram um valor acima disso, né? A confiabilidade alfa de Cronbach também ficou acima de 0,7, né? E a composta também. Todos os construtos foram validados, e todos os testes foram satisfatórios. Como vocês podem ver aqui, todos os beta ficaram maior do que o 0,9, né? Que é muito bom dentro da amostra. Todos os valores foram substanciais e as cargas fatoriais também, em suas dimensões de primeira ordem, também altas e estatisticamente significantes, confirmando que as 4 dimensões são componentes fortes e significativos para a capacidade absortiva geral. Os nossos resultados indicam que a escala de capacidade absortiva adaptada é eficaz para medir a CAP em programas de pós-graduação no Brasil. Os dados revelam que certos aspectos da CAPES, como a identificação e a assimilação, são cruciais para o desempenho dos próprios programas, né? A gente identificar esse conhecimento e assimilar. Além disso, os coordenadores e gestores podem usar essas medidas para identificar áreas que necessitam de melhorias, né? Contribuindo para uma gestão mais eficiente dos próprios cursos. O modelo hierárquico de mensuração da capacidade foi validado com sucesso e o estudo fornece uma escala robusta capaz de medir a CAP no contexto de pós-graduação brasileiro. As nossas implicações teóricas, né, são significativas, pois fornecem um novo entendimento sobre como a capacidade absortiva pode ser medida e aplicada. O estudo contribui para a literatura existente, ao adaptar uma escala previamente desenvolvida para um novo contexto que a gente pouco se vê estudar a capacidade absortiva nesse contexto. Além disso, a pesquisa destaca a importância da CAP na promoção da excelência acadêmica e na melhoria contínua dos programas de graduação. Bem, essas são as nossas referências. Eu agradeço a atenção de todos. Eu espero não ter passado do tempo, professor. O cronômetro foi perfeito. Botei as... Parabéns pela apresentação, Obrigada, Priscila. professor. Obrigada. Um excelente artigo, tá? Eu li o artigo, forte contribuição metodológica para a gestão do conhecimento e avaliação dos programas de pós-graduação, tá? Eu convido agora a Marília, né, e a Liliane para fazer as considerações e abrir o debate. Priscila, parabéns, viu, pelo trabalho. Achei muito interessante, principalmente na questão prática, né, que é, o estudo vem oferecendo uma ferramenta muito valiosa, né, para os coordenadores, gestores, enfim. E aí, na verdade, é só uma curiosidade mesmo, né, que o Brasil ele acaba se tornando um caso à parte por causa da CAPES, né, que acaba regulamentando toda essa questão do ensino de pós-graduação. Mas aí, com base na experiência de adaptação, quais são as rotinas ou variáveis relacionadas ao construto, né, a CAP, que você prevê que seria mais sensível ou que teria que ter uma adaptação mais significativa se fosse num contexto que não fosse o Brasil? Bem, pelo perfil que a gente pôde observar, a ACAP ela influencia muito a dimensão aquisição e assimilação, né, no contexto de pós-graduação. Talvez a aplicação, que seria exatamente o que ficou é, o menor valor, talvez a aplicação modifique um pouco, até porque a gente sabe que os contextos fora do país são diferentes, né? São outra estrutura de ensino, outra estrutura de medição. A gente sabe que nós somos medidos pela CAPES, né? Os programas de pós-graduação, e regulados na época a gente era bienal, agora é trienal, né? A medição, as avaliações que a CAPES faz,
Então, eu acredito que a aplicação ela teria uma mudança aí na escala bem, bem considerável. Bom, parabéns pelo desenvolvimento do trabalho, pela sua defesa, né? Eu imagino que você já defendeu, né? Essa dissertação. Então, espero e impulsiono você a avançar para o doutorado. Eu terminei o mestrado no início, em abril desse ano, defendi, e graças a Deus já consegui também ingressar no doutorado em administração. E aí, uma colocação, né, que eu queria fazer é se seria possível aplicar essa escala para capturar a percepção dos alunos, ou se ela é mais adaptada mesmo para os gestores, professores, docentes e, enfim. Bem, a gente aplicou, especialmente como a gente estava propondo uma escala, né? Nós teríamos que aplicar com os professores, porque são eles que fazem essa intermediação do conhecimento, né? Eles identificam isso nos alunos e até mesmo no corpo docente do programa, né? Então, por isso que teriam que ser os líderes, tanto que a Flatten, ela utiliza com os gestores, né? Ela aplica isso com os gestores. Então, quem são os gestores do programa de pós-graduação, né? São os professores, são ah, os, quem está ali na lida, né? Assim, de fazer, de pesquisar, de publicar, de ser cobrado. E aí, por que não medir isso, né? Assim, por que não dar a eles mais um suporte para estar dando. A gente pode fazer isso, né? Mas aí é pesquisa futura, e aí teria que ver outras percepções, talvez incluir aí o construto de aprendizagem organizacional, né? Para poder incluir esses alunos nessa pesquisa. Certo, muito obrigada. Professor Sarto? Mais alguém quer fazer mais alguma consideração? Professora Adriana, Clóvis? Alguém? Joana, Margarete? Estou vendo aqui uma plateia bem extensa. Temos aí um pouquinho de tempo. Não, Carolina. somente, desculpa, Joana, somente dar os parabéns, eu acho que foi uma contribuição bem rica. Estou assistindo aqui também porque acho que vai somar a minha apresentação na sexta, então estou super empolgada com as apresentações aqui, gostando bastante. Não tenho Muito nenhuma bem, pergunta por enquanto. muito bem. Só como a gente tem um pouquinho de tempo, né? Eu trabalho de apresentar, de propor uma escala é sempre desafiador, né, Priscila? Porque o Clóvis aí também foi, inclusive, foi meu aluno médico quantitativo, eu sempre brinco com o pessoal pega já uma escala pronta, esse negócio de faça até uma oração, porque é um trabalho desafiador, não é fácil desenvolver uma escala, você precisa de amostras robustas, né, muito critério, mas o trabalho seguiu, né, uma protocolo e que é bastante interessante para você desenvolver uma escala, né? Então, isso é desafiador. Bem, eu tenho aqui, pela ordem, né, uma última apresentação que a pessoa pediu para inverter a ordem, que é o Fernando, o Elias e o Breno. Tem alguém da equipe aí? Eu vou dar aqui uma tolerânciazinha, pessoal, para ver se eles aparecem, né? Porque nós tínhamos aí 3 minutos aqui sobrando. Então vamos aí, eu vou pedir aí um pouco de tolerância. Caso eles não apareçam, eu vou encerrar a sessão. Porém, eu lembro que antes de isso acontecer, é importante que vocês façam a avaliação da sessão, tá? Então, ao final quando vocês forem saindo, tem um protocolo aí de encerramento da avaliação da sessão. Então, eu vou dar uma tolerância aqui para ver se o pessoal aparece.
Com licença, professor, só vou aproveitar, eu não tinha nenhum comentário aí, nenhuma Não, contribuição no momento, mas parabenizar todos os autores aí pelos seus trabalhos, porque certamente estão aí contribuindo com os nossos trabalhos também, né? Com as visões, ideias, enfim. Então, parabéns aí a todos. tudo bem. Pessoal, como nós temos 3 minutos, eu vou dar essa tolerância aí de 3 minutos para que nós estamos dentro do cronograma, né? Então, se vocês concordarem aí aguardar, principalmente as, as assessoras, né? Marília e Lilaine, né? Eu só queria lembrar que o link para avaliação já está aqui no chat. Para quem quiser acessar e já ir adiantando. Muito bem. Essa é a avaliação da sessão. Breno, Oi, professor Sarto, bom dia. vamos. Já todas as apresentações já finalizaram, estamos aguardando a vossa vez. Nossa, está há muito tempo, perdão por fazê-los esperar. Estava finalizando uma aula aqui, não consegui adiar essa aula. Vou, vou compartilhar aqui agora o material. Vocês me escutam bem? Sim, o som tá, som, imagem, ok. Deixa eu colocar aqui o fone, ver se melhora. Só um momento. Escuta um pouco melhor agora? O som tá ok. Tá ok? Basta, Beleza. Vou basta você. compartilhar aqui para começar. Pronto. Então, Breno, você tem aí 10 minutos para a apresentação e depois nós fazemos as considerações com o grupo, ok? Perfeito, professor Sarto. É, colocando aqui o cronômetro. Pessoal, perdão aí, atrasei um pouquinho, estava dando aula, não consegui adiar.
É, mas vamos lá. O meu trabalho, né, o nosso trabalho, na Breno, verdade, fica foi mais próximo elaborado lá da com o tua. grupo da UES, Breno, né? Oi, tá Breno, ouvindo? tá falhando um pouco. Quando tu fica mais próximo, para de falhar, tá? Tá, talvez seja pela internet do campus. Estão conseguindo Mas é ouvir? quando você agora falou, não interrompeu. Eu acho que você tem que manter essa distância aí. Tá, só um segundo. Eu acho que é a internet aqui, só um segundo. Não, tá bem agora. Agora está bem. É só você manter essa posição sua. Tá, deixa eu compartilhar aqui novamente. Pronto, estamos visualizando a tela? Consegue escutar bem? Sim, Agora tá. sim. Manter essa distância aí. Pronto, perfeito. Eu estava conectando aqui também os cabos de rede, agora vai ficar melhor. Pessoal, então, o nosso trabalho, né, que foi elaborado com a equipe da Universidade Estadual do Ceará, né, é o trabalho de dissertação do Fernando Niemeyer, né, que foi orientado pelo professor Elias, da UFCA, né, UFCA, e o professor Samuel, da UES, né. Eu também participei da banca, né, aqui por parte da UFC, e estamos trabalhando aí na versão final do artigo para submissão, tá? É, com esse título lá, Innovation Spark Policy, como impulsionadora do desenvolvimento regional através dos ecossistemas emergentes de inovação, né? Então, vou falar um pouco aqui, né, apresentar a introdução do trabalho, questão da pesquisa, objetivo, justificativa, né, as categorias de análise, né, do trabalho, o framework teórico que foi utilizado para fazer esse trabalho, metodologia, os resultados, né, e algumas das principais referências utilizadas aí para o trabalho, tá? Então, um pouco da agenda de hoje. Ah, na introdução, o que que embasou a construção desse trabalho, né? É, na, ali na introdução, né, da dissertação ali para a construção do artigo, né, foi discutindo um pouco sobre a inovação, né, sobre a ótica schumpeteriana, como crescimento econômico, né, para impulsionar também aí o desenvolvimento regional, né, então a gente traz essa discussão, né, nosso grupo de pesquisa debate, discute forte essa questão de como as políticas públicas, né, elas vão incentivar a inovação e empreendedorismo, principalmente para regiões ali de ecossistemas, né, de inovação, ecossistemas de empreendedorismo, em estágios ali emergentes, né, em estágios mais iniciais de desenvolvimento, né. Então o nosso grupo está trabalhando bem nessa nomenclatura, né, de discussão de como as políticas públicas vão influenciar o desenvolvimento regional através desses ecossistemas de inovação e empreendedorismo, tá? E a gente tem alguns desafios, né, para essas regiões em desenvolvimento, né, que são a fragmentação de recursos, né, modelos aplicados sem adaptação, né, no sentido de vir modelos de fora, né, modelos de outros países ou de outras regiões, sem uma adaptação adequada, né, para aquela região, né, e falta de alinhamento muitas vezes entre os atores ali que fazem parte daquela região, né, e aí a gente encontra alguns desafios aí com relação a essas políticas públicas, né, o que a gente até colocou essas Spark Policies, né, que está aqui no título desse trabalho, né, é exatamente uma tentativa, né, do nosso grupo, né, de caracterizar esse tipo de política pública que visa desenvolver, né, um ecossistema de inovação, um ecossistema de empreendedorismo nesses estágios iniciais, né. Então essas políticas Sparks, né, como a gente está chamando, né, a gente quer emplacar essa nomenclatura na literatura, exatamente são essas políticas voltadas para fomentar esses ecossistemas, tá bom?
E aí a questão de pesquisa que a gente coloca é como essas Spark Policies, né, elas estão sendo de fato efetivadas, estão sendo efetivamente implementadas na região metropolitana de Fortaleza, né, que foi o principal objeto de estudo, e qual é o seu impacto no desenvolvimento regional, né? Aí aqui a gente classificou essas Spark Policies, né, essas políticas ali, as diferentes políticas ali do governo do estado, né, da prefeitura, né, próprias políticas algumas políticas que não são políticas públicas em si, mas são ali políticas internas, né, de universidades, de empresas, né, que visam estimular a o desenvolvimento ali do ecossistema e impactar ali no desenvolvimento regional através do empreendedorismo e inovação, né? Então, como que funciona aí essas políticas, né, nessas regiões, né? Então, um objetivo específico, né? Teve como dois principais objetivos, né? Avaliar como os empreendedores inovadores estão acessando as três diretrizes dessas Spark Policies, que foi uma proposta lá, que veio lá da minha tese, na verdade, né? Com essas Spark Policies promovendo, né, a conexão com a Tríplice Hélice, né, no ecossistema, promovendo ali uma maior conexão entre os atores da Tríplice Hélice, seria uma das diretrizes ali dessas políticas Spark, né? A educação empreendedora, né, que é outro fomento forte ali dessas políticas iniciais, né, de fomentar a educação empreendedora, mostrar a importância do empreendedorismo, fazer ações de fomento, de financiamento, né, e por aí vai. E por fim, analisar se esses empreendimentos estão desenvolvendo e contribuindo para a região, né. A justificativa da pesquisa, acho que já citei aqui alguns pontos, vou acelerar aqui para a gente ganhar tempo. Ah, E aqui as categorias de análise, né? A gente teve como lente teórica, né? Ecossistema de inovação, a gente traz também a- aquelas diferentes visões de ecossistema, né? Ecossistema de inovação, ecossistema de conhecimento, né? O próprio ecossistema empreendedor, né? Que é essa temática que está bem em alta, né? A literatura está debatendo bastante sobre ecossistema empreendedor, né? Então a gente traz essas três referências, né? De como os ecossistemas são tratados, né? E a gente também discute, né, com base em referências de outros trabalhos também do grupo, né, as fases e maturidades ali do ecossistema de inovação, ecossistema de empreendedorismo, né. Exatamente aqui algumas das referências, né, ecossistema de conhecimento, ecossistema de inovação, ecossistema de negócio, ecossistema empreendedor, né, com o objetivo de gerar valor e gerar desenvolvimento regional, que vai estar aqui nesse framework teórico, né? As políticas que a gente chama de políticas Spark, né? Essas, aqui no traduzido para o português, né? Políticas de ignição da inovação, né? Várias políticas aqui do estado do Ceará que a gente buscou estudar, né? Exatamente para fazer esse trabalho, tá? E aí essas políticas elas vão consequentemente impulsionar o desenvolvimento ali daquele ecossistema, né, do ecossistema de inovação emergente. E isso influenciando no desenvolvimento regional, tá? Ah, a metodologia da pesquisa, né? A gente teve como objeto de estudo, né, essas políticas, diferentes políticas públicas, né, para a criação de ecossistemas, fomento de ecossistemas, né? Como objetivo geral, analisar a implementação das Spark Policies, né, como que essas políticas centelhas, né, essa política de ignição eram implementadas, né, e são utilizadas para o desenvolvimento regional. Uma pesquisa qualitativa, né, utilizando ali entrevistas, né, com múltiplos casos, né, então diferentes atores, né, a gente pode ter aqui como instrumento principal, né, os empreendedores, então os empreendedores eles foram os principais atores da pesquisa, né? Então essas entrevistas conduzidas foram principalmente com foco nesses empreendedores, tá? Ah, mais alguns detalhes aqui da metodologia, segmento, né? Pessoal da fintech, edutech, então diferentes setores aqui, né? De empresas, startups que participaram da pesquisa, tá? E aí vários tipos de empreendedores, né? Alguns mais voltados para startups, outros com spin-offs acadêmicas, né? Spin-offs empresariais, deep techs, né? E demais negócios com modelos inovadores, né? A gente teve um total de 22 entrevistados, né?
tempo médio de entrevista de 67 minutos, né? E aqui alguns status, né, do empreendimento, né? Se é deep tech, se é indústria, se é spin-off, se é startup, né? Em que nível de maturidade, nível de operação essas empresas estão. Deixa eu acelerar aqui. Aqui entrando na discussão de resultados, né? Então, o que a gente colocou aqui como principais resultados? A gente tentou classificar aqui em tabelas, né? Então, como que os empreendedores se viam, né, ali inseridos, impactados ali por essas políticas, né? Um dos exemplos são os ambientes de inovação, né, que eles consideram que tem um impacto positivo ali nessa formação do ecossistema, né? Então, um ambiente de inovação e programas de incubação e aceleração, sendo como ações, né, dessas políticas, né, importantes para gerar eventos, para gerar conexão, para gerar agendas, né, entre os empreendedores, para que eles possam fortalecer essa comunidade de empreendedorismo, fortalecer essa comunidade de inovação, né, e isso começar a amadurecer ali esse ecossistema de inovação, esse ecossistema de empreendedorismo, né. Um ponto que eles identificaram como negativo, né, são as empresas algumas empresas incumbentes, né, que são responsáveis por essa incubação, né, ela ter algumas dificuldades de apoio institucional, de conexão com grandes empresas, né, eh, algumas faltas de iniciativa autônoma, né? Os próprios empreendedores têm que buscar autonomia, autonomia não, parcerias, né? E algumas dessas empresas, iniciativas incumbentes, elas não proporcionam ali essas parcerias, né? Então tem algumas dificuldades nesse sentido que a gente foi identificando na pesquisa. Ah, Outro ponto da pesquisa, né? Olhando mais no sentido do ator, né? Para os empreendedores, principalmente os empreendedores que estão envolvidos na academia, né? Então, empreendedores acadêmicos, né? A importância dessas pesquisas, dessas políticas, né? Para pesquisadores e docentes, né? Se engajarem com aspectos do empreendedorismo, né? Então, a política, por exemplo, do Centelha, né? Que tem o objetivo de estimular negócios em estágios iniciais, né? A gente tem alguns exemplos aqui no estado do Ceará, que isso acabou estimulando pesquisadores e docentes a tocar negócios a partir de uma política como essa, né? Então, por alguns dos exemplos positivos, né, desse elemento de conexão, né? Uma política no sentido de fomentar ali o engajamento da academia, né? E outro ponto do governo, né, no sentido de os empreendedores identificaram como um ponto negativo a atuação do governo muitas vezes está centralizado só em editais, né? Em editais de fomento, né? O que é um ponto importante, claro, considerado como um ponto importante, esses editais de fomento, etc., né? Mas eles comentaram que também poderia ter outras ações, né, em volta esses editais, outras políticas públicas, né? E não ficar só centrado apenas ali nos editais, né? Por alguma das outras percepções que encontramos, né? Aí que a gente fez né, essa evolução, né, da comunidade, né, do ecossistema empreendedor, né? Então, como que essas políticas conectaram, né? Em um primeiro momento, os empreendedores estando separados, desconectados, né, ali naquele ecossistema, e à medida que essas políticas influenciam a aproximação, né, esses empreendedores estarem se reunindo em comunidades e começando, de fato, a formar um ecossistema, né? Então, a importância dessas diferentes políticas para a formação desse ecossistema empreendedor, né? Ah, e aqui nos eixos, né, nos resultados, a gente discute mais alguns dos principais mecanismos dessas políticas, né? Das diretrizes da política, educação empreendedora, né? Pontos que são relevantes, né, para a constituição do ecossistema e para o desenvolvimento regional, né? Então, com relação à educação empreendedora, apoio à estruturação do negócio, desenvolvimento de competência de gestão, inserção de produtos no mercado, né? A parte de fomento, né? Alguns pontos foram chamados a atenção, né? Desigualdade no acesso entre empreendedores acadêmicos e não acadêmicos, baixa visibilidade e acesso difícil ao... O áudio está falhando, Breno. Teu áudio está falhando, a gente não está conseguindo te escutar. desempenho, Eu né? também não sei se Desempenho do ecossistema, né? voltou. Tá falhando aqui? Agora voltou. Era o áudio.
Você estava falando, a gente não estava te escutando. Estão me escutando agora? Sim, Agora sim. Tá, deixa eu colocar aqui só para concluir, para a gente ganhar um tempinho, né? Pronto. Ah, pessoal, então para finalizar, né, para sobrar um tempo aí mais para discussão dos trabalhos, a gente também fez uma tabela com base nessas diretrizes, né, das Spark Policies, né, eh, e como que essas diretrizes dessas políticas, né, essas políticas de centelha, né, essas políticas de fomento a ecossistemas iniciais, elas são importantes, né, para o desenvolvimento ali desses ecossistemas, desenvolvimento regional, né. E aí, tantos pontos positivos quanto pontos negativos de cada uma desses mecanismos, né, conexão entre empreendedores, dificuldade de acesso ao fomento, né, como eu já citei, né, entre outras, né. Há outras características do ecossistema que a gente identificou, né, alguns outros mecanismos específicos, né, de barreira de acesso à academia, burocracia com relação ao acesso a editais e a operacionalização de editais por parte do governo, né. Então, no fim das contas, né, resumindo aqui o que a gente buscou trazer foi diferentes categorias de análise que pudessem mostrar os pontos fortes e os pontos fracos ali dessas políticas que a gente chamou, que a gente está chamando de políticas Sparks, né? Com relação aqueles três pilares, né? Educação empreendedora, e o fomento ali a tríplice hélice, né? A conexão entre a tríplice hélice, né? E como que isso fomenta ali o ecossistema local, né? De empreendedorismo e inovação. E aí a gente tem vários dessas categorias ali que foram analisadas e detalhadas no artigo, né? Então, vou finalizar aqui a apresentação para a gente fazer o debate, né? Obrigado, desculpa aí pelo pequeno atraso. bom, antes das considerações da Marília e da Liline, eu queria dizer que o trabalho é importante para as políticas regionais, do ecossistema periférico, né, o potencial de aplicação pública. Só faria uma pequena observação no sentido, antes das minhas falhar, na questão dar uma maior fluidez pela citação. Isso não é um preciosismo, tá? Não é nada de grave, mas eu acho que é só uma contribuição para o seu trabalho na hora de for para a publicação, né? Então, só para dar um pouco mais de fluidez pelo excesso de citação. Isso não é um pecado por excesso. Parabéns pela apresentação, Breno. E aí vamos ouvir a Marília e a Lilaine antes de finalizarmos. Parabéns, Breno, pela pesquisa, pela apresentação. Na verdade, eu só tenho uma dúvida. Qual foi o critério que vocês utilizaram para definir o uso da teoria da tríplice hélice e não utilizar uma outra teoria como da hélice quádrupla ou a quíntupla que já tem por aí? A gente acabou utilizando essa lente teórica, mas com o objetivo de focar nesses três principais elos, digamos assim, eh, no objeto de estudo, né? A gente realmente queria focar nessas relações entre a academia, né? Entre a indústria, assim, conectando, abrangendo, né? Startups, né? Spin-offs, né? E o poder público, né? Então, como a Tríplice Hélice, ela está muito relacionada com essa questão da formação dos ecossistemas, etc., né? É, a gente sabe que tem essas outras, a quádrupla, né? Quíntupla hélice mais recente, mas eu acho que foi justamente por essa ligação com os ecossistemas, né? Com o desenvolvimento regional e essa escolha por objeto de estudo, né? Tá ali nos empreendedores, né? Nos ecossistemas. Então a gente acabou é, permanecendo e focando mesmo ali nessas três hélices, né? Obrigada. Achei muito interessante. Eu moro aqui em Bezerros, que fica no Agreste de Pernambuco, e aqui em Caruaru tem uma situação bem parecida com a que você acabou colocando no estudo.
E uma outra questão que eu tenho é que você falou bastante também sobre a questão da burocracia, né? A dificuldade das pessoas acessarem os editais e tudo mais. E aí, como é que você vê, como outros atores poderiam entrar aí para fortalecer esse ecossistema, né? Como o Sebrae, enfim, outros atores, como eles poderiam fortalecer o ecossistema aí? A gente vê, por exemplo, né? Eu tô em Quixadá, né? Que é 170 quilômetros de Fortaleza, né? Nessa pesquisa, a outra pesquisa já do grupo de estudo, mas que está todo dentro dessa linha, né? É que o Sebrae, por exemplo, ele é um dos principais atores que fomenta o empreendedorismo. Então, sempre que a gente vai entrevistar, vai analisar dados aí de empreendedores, né? Essa relação de fomentar o ecossistema. Eu diria que o Sebrae é o principal ator nesse sentido, né? E a tentativa exatamente, né, que está sendo até liderada pelo Sebrae, o Sebrae está até fomentando isso nas regiões, é que isso seja cada vez mais descentralizado e integrado, no sentido que os próprios empreendedores, a academia, né, as universidades, centro de pesquisa, instituições de ensino superior, as comunidades de empreendedorismo, a prefeitura, né? Cada vez mais eles tenham essa conexão mesmo, né? Como fala da Tríplice Hélice, né? E uma agenda, né? Um planejamento de fomento ao ecossistema, de ações que possam ser feitas de forma conjunta, né? Uma legislação de inovação, por exemplo, que possa fomentar ali o ecossistema de negócios, como tem sido implementado em vários interiores aqui do Ceará, né? Então, assim, o próprio Sebrae, ele realmente, ele tem um papel fundamental, eu diria que é o principal ator, né? Desses ecossistemas ali bem emergentes, bem iniciais, né? Pré-embrionários, como a gente está chamando. E cada vez mais para eles avançarem nesse nível de maturidade, né? Essas políticas, né? As políticas públicas, né? E esses atores como o Sebrae, né? Descentralizando, né, e cada vez mais capacitando outros atores, né, eh, a, enfim, fomentar o ecossistema por outras diferentes frentes, né, isso não ficar centralizado só em uma, duas agências, né, e sim difundir mais aí ao longo de vários atores, né. Muito obrigada. Bom, da minha parte, não tenho perguntas ou comentários, apenas parabenizar o Breno e a equipe pelo desenvolvimento e apresentação do trabalho. O microfone está desligado. Eu acho que o Eduardo Guilherme quer dizer alguma coisa. Seja bem-vindo. Tudo bem, professor. Apenas uma contribuição. Eu sou aqui da Univale e um autor que seria, eu acho que muito interessante o Breno analisar o trabalho dele é o professor José Piquet, de Barcelona. Barcelona hoje vamos dizer assim, um benchmarking europeu, né? E ele tem muitas políticas, assim, muitas publicações até mesmo com relação a todo esse desenvolvimento nas várias etapas dos ecossistemas. Florianópolis hoje é o que é devido a ele, Porto Alegre está indo no mesmo caminho, então eu acho que ele tem muitos insights interessantes, inclusive metodológicos, que podem contribuir com essa tua pesquisa para fazer uma melhor relação. Então fica uma dica de autor para fazer uma análise mais detalhada. Tudo bem. Bri- Mais alguém quer Obrigado, contribuir? Eduardo. Bom, pessoal, primeiro eu quero agradecer a assessoria, a Marília, né, aí do Centro Acadêmico do Agreste, também a Lilaine, aí da Universidade do Espírito Santo. Eu estou muito feliz porque o SEMEAD, eu já estou aí, já não gosto de contar o passado, já há muitos anos, porque é o momento de integrar, né, nós brasileiros da academia. Você vê aqui umas Sobral, bem cearense assim, dois, né? Sobral, Quixadá. Aí depois chega, dá um pulo assim lá para Pomerode. Que maravilha, né? Professor, aproveito para dizer que eu estou no Espírito Santo fazendo doutorado, mas eu sou do norte, lá do estado do Pará. Muito bem, olha aí, que maravilha, né? Eu tenho assim, eu tive recentemente aí em Vitória, na FUCAP, que eu também tenho uma parceria de pesquisa da Unifor com a FUCAP. E eu acho que o Camilo aí também, eu acho que o Camilo poderia dizer alguma coisa, né? A Margarete, antes de a gente encerrar,
Nós temos aí 5 minutinhos que eu vou correr agora para o aeroporto para ir para São Paulo, para pegar o voo para participar presencialmente. A Joana Dark, alguém quiser mais dizer alguma coisa, o Clóvis, aí grande parceiro, tá? Fica à vontade aí, nós temos aí 5 minutinhos aí. Oi, professor. José, aqui do Valparaíso, Chile, el Pacífico Sur, litoral. Saludo para los autores aqui participando da SEMEAD. Eu colaboro como líder internacional em área de ecosistema e rede, que é minha área de trabalho e minha área de interesse. Parabéns para todos. Tchau, tchau. Viva Chile! Também. Margarete, Ah, Joana. eu queria agradecer também a participação. É minha primeira SEMEAD. Na verdade, eu sou do mundo executivo, assim, sou do mundo corporativo e estou mais recente nesse mundo acadêmico, com trabalho de inovação também. Vou apresentar presencialmente na sexta. Então, eu estava assistindo aqui com bastante atenção todos os trabalhos. Fiquei bastante feliz de estar aqui participando e quero depois ler com mais calma aqui os trabalhos que me interessaram bastante. Muito bem. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Então, pessoal, eu quero desejar um bom SEMEAD a todos, que vocês aproveitem, que são belos trabalhos, né? Muita contribuição teórica e empírica, que façam dessa jornada uma inspiração para trabalhos futuros, né? E não se esqueçam de avaliar a sessão para que nós possamos dar continuidade bem. Parabéns a todos, belíssimos trabalhos. Boa tarde. Bom evento, boa semana. Bom evento a todos. Boa Até tarde. breve aí, quem tiver presencialmente, estarei aí chegando logo mais. Obrigada, até mais.